Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno, obrigada por estares connosco. A bandeira da Suécia foi hoje hasteada na sede da NATO, uma cerimónia que oficializa a adesão do país nórdico à Aliança Atlântica após 2 anos de negociações. A propósito disto, o secretário-geral, Jens Stoltenberg, afirmou que a Suécia tem capacidades de vanguarda e alocou desde já 2% do PIB na defesa. Achas que a Suécia pode respirar de alívio agora? Boa tarde. Bem, acho que certamente foi uma aposta que finalmente se concretizou e a Suécia não é por acaso que altera uma opção que já tinha mais de 2 séculos, não é? Portanto, esta opção da neutralidade era uma opção sueca desde as guerras napoleónicas. Portanto, foi realmente uma grande mudança, revelou-se mais difícil do que se calhar se tinha pensado, porque isto também ajudou a perceber que a NATO realmente não é simplesmente uma espécie de império americano disfarçado, não é certamente uma coligação forçada de países vassalos, que é aquilo que geralmente a Rússia ou no passado a União Soviética tentou criar com o Pacto de Varsóvia ou agora com a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que é uma espécie de alternativa russa à NATO, mas que tem sido em grande parte falhada. Mas realmente na NATO cada país tem um voto e tem um veto, e portanto neste caso a Turquia tinha preocupações com a questão curda, com a comunidade curda na Suécia e as ligações alegadas, ligações a grupos terroristas, portanto houve que resolver isso. Portanto, isso demorou um pouco mais, mas sim, do ponto de vista da Suécia é muito importante. Sobretudo a mensagem que tem vindo do governo sueco é isto ajuda a criar um bloco, e isso é realmente assim, ajuda a criar um bloco muito mais coeso, muito mais facilmente defensável, fácil de defender, fácil de coordenar entre todos os países nórdicos, entre todos os países escandinavos, a Noruega, a Suécia e a Finlândia em particular, mas também com o resto dos países bálticos, com a Dinamarca, com a Polónia. Portanto, tudo isso cria aqui um bloco muito mais fácil de defender em termos aéreos, navais e mesmo terrestres, e portanto corresponde claramente a uma visão bastante consensual também na Suécia. Esta decisão foi aprovada por uma ampla maioria de esquerda e de direita, e portanto certamente a Suécia viu estas dificuldades, sobretudo do lado da Turquia, serem ultrapassadas com alívio, e portanto é importante sublinhar isso, é sobretudo uma grande derrota estratégica da Rússia, que fez esta guerra muito com base na narrativa de que se opunha àquilo que eles chamam de expansão da NATO, ou seja, o alargamento voluntário da NATO, mas na verdade isso é principalmente causado pelos receios do expansionismo russo, da agressividade militar russa, e mais uma vez se confirmou isso com a adesão de 2 novos Estados-membros, a Finlândia e a Suécia. Como também diz o secretário-geral, são países com capacidades interessantes. Não têm forças armadas muito numerosas, nomeadamente a Suécia, tem efetivos menores do que Portugal, por exemplo, em termos de número de tropas, mas está a procurar, por um lado, recuperar um pouco esta ideia do exército de reserva, portanto um exército mais territorial, com um treino mais intensivo e rápido, basicamente defensivo, e sobretudo tem muita qualidade, ou seja, tem muito equipamento militar avançado e também indústria militar muito desenvolvida. A Suécia fabrica submarinos, fabrica corvetas, fabrica aviões a jato de última geração, fabrica armamento antimíssil. Portanto, é realmente um país que tem uma capacidade interessante do ponto de vista dos meios militares, e é sem dúvida uma mais-valia para a NATO neste contexto, especialmente da geoestratégia do Báltico e da Escandinávia. Stoltenberg disse ainda que a Ucrânia está mais perto de integrar a NATO. Algum cenário em que fosse possível que isso acontecesse com a guerra a decorrer? Bem, esse é o grande problema realmente, ou seja, no fundo a versão oficial é a Rússia não pode vetar a adesão dos Estados-membros à NATO, mas na prática, no caso da Ucrânia, uma vez que a política até aqui seguida tem sido sempre um país que não controla completamente o seu território, não pode aderir, na prática, enquanto a Rússia continuar a ocupar território ucraniano, isso significaria que a partir da Ucrânia não poderia aderir, a não ser que se encontre aqui alguma fórmula nova, e eu acho que realmente se devia pensar nesse sentido, perceber como é que isso seria possível. Depois também há a questão do receio do artigo 5º, ou seja, um país que não só não controla todo o seu território, mas que está numa guerra, num conflito ativo, como é que se evitaria que isso depois implicasse, no fundo, por arrastamento, todos os outros Estados-membros. É verdade que, eu tenho sempre sublinhado isso, o artigo 5º em si mesmo não obriga a uma intervenção militar para ajudar outros países que esteja a ser atacado,
A formulação é mais ambígua do que isso, e aliás o Estado que está a ser atacado tem de pedir essa ajuda, os outros Estados têm de dizer que realmente estão de acordo que é preciso ajuda, e depois o tipo de ajuda, inclusive militar, é a expressão que é usada, mas não necessariamente militar, terá de ser decidida caso a caso e por cada país, mas no fundo aquilo que se procura é que o entendimento do artigo 5º seja o mais, por um lado, o mais maximalista possível para dar o máximo de garantia de segurança a todos os Estados-membros e, portanto, a prática até aqui tem sido sempre não se admite um Estado que esteja em conflito e realmente isso criaria alguns problemas. Portanto, enfim, são declarações que procuram moralizar um pouco, significar o apoio à Ucrânia, não são significativas de uma mudança em relação ao passado. Até 2022 não havia declarações desse género, havia coisas muito mais vagas e, portanto, isso politicamente há alguma coisa, mas não significa que o problema esteja resolvido ou que, porque está dependente, pelo menos em parte, da evolução deste conflito, que se possa dar por adquirido que isso seja realmente assim, que a adesão esteja iminente, esteja próxima, ou que saiba até exatamente quando é que poderá acontecer. Entretanto, Viktor Orbán encontrou-se com Donald Trump na Flórida. No final do encontro afirmou que Trump não irá financiar a Ucrânia e que por isso a guerra irá acabar. Primeiro, fica claro que Orbán apoia Trump na corrida à Casa Branca e segundo, que apesar de ter recebido Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro da Turquia espera a derrota da Ucrânia. Bem, isto é uma visita realmente extraordinária, mas estamos em tempos extraordinários, portanto, obviamente não é normal um primeiro-ministro, um chefe de governo de um país aliado dos Estados Unidos, deslocar-se aos Estados Unidos e não é encontrar-se, digamos, com o presidente e depois com também aquilo que será a partida, podemos chamar o líder da oposição, não é? Portanto, não, vai só encontrar-se com, no fundo, o oponente, o opositor, o adversário, o inimigo político do presidente que está atualmente em funções. Isso, por um lado, é bem simbólico do isolamento da Hungria no contexto ocidental atual, em relação aos restantes países europeus e membros da União Europeia e em relação aos Estados Unidos com a administração Biden, mas também é um sinal de que estas coisas podem mudar e que claramente Orbán considera que não tem nada a perder, ou seja, ou se quisermos, não tem nada a ganhar com a administração Biden e que pode, no fundo, dar aqui uma aposta, fazer uma aposta pública em alguém que será o candidato do Partido Republicano, tudo indica, ganhou as primárias, basicamente, deixou de ter opositor, portanto será o candidato republicano e no sistema político americano isso significa que tem uma hipótese, pelo menos 50-50, de poder ser o eleito em novembro. É claro que é muito cedo, mas portanto, Orbán veio aqui, no fundo, tentar marcar pontos e vir a ser, no caso de Trump ser realmente eleito novamente presidente, vir a ser o seu principal interlocutor na Europa, o que lhe daria realmente um peso que atualmente não tem. Isso seria, obviamente, uma péssima notícia para a Ucrânia, porque é bastante evidente que quer Orbán, quer Trump convergem em muitas coisas, no seu iliberalismo, na rejeição das democracias pluralistas tal como nós as entendemos, em ideias mais xenófobas, etc., mas sobretudo e também na rejeição do apoio à Ucrânia, e obviamente a Ucrânia, nessas circunstâncias, ficaria realmente numa posição muito enfraquecida. Já agora, Orbán também sublinha que esta posição de Trump já está a condicionar o apoio americano à Ucrânia, e é verdade, ou seja, através do Partido Republicano e do peso que tem no Congresso, mesmo que a maioria dos congressistas republicanos seja favorável à ajuda à Ucrânia, têm medo de enfrentar Trump neste momento. Há uma minoria leal a Trump que bloqueia essa ajuda, que tem bloqueado essa ajuda até agora, e portanto esta posição de Trump já tem criado grandes dificuldades à Ucrânia e, objetivamente, do meu ponto de vista, serve sobretudo os interesses de Putin, os interesses da Rússia. Realmente há aqui uma fascinação de Trump e de Orbán por estes homens fortes, estes autocratas, que vai para além daquilo que seria normal até em termos dos interesses nacionais, do realismo, de uma avaliação pragmática do que seriam os interesses dos respectivos países. Mas realmente é assim, seja por razões ideológicas ou outras, há realmente essa simpatia e portanto sim, eu diria que isto significa que temos aqui dois atores com algum peso, sobretudo Trump, se vier a ser eleito, que realmente estão a criar grandes dificuldades à Ucrânia. O Papa Francisco foi criticado este fim de semana por pedir à Ucrânia a coragem da bandeira branca e de negociar, estou a citar. Entendes estas declarações como um apelo à rendição perante a invasão russa?
Bem, eu penso que é positivo, por um lado, que o Papa, que um líder religioso máximo católico, esteja a apelar à paz e não à guerra, não é? Como faz o Patriarca de Moscovo, não é? O líder da Igreja Ortodoxa Russa, que é um aliado político de Putin e que realmente tem feito declarações de apoio à invasão russa, enfim, sem qualquer tipo sequer de apelo à contenção, enfim, qualquer tipo de condenação de crimes de guerra, portanto, basicamente um apoio, uma carta branca para a agressão russa, e, portanto, acho preferível esta postura. Agora, acho realmente que o Papa Francisco, e já comentámos aqui isto mais que uma vez, realmente não tem um perfil de um Papa muito diplomático, não parece ligar muito ao serviço diplomático, muito bom, aliás, do Papado, da Santa Sé, que tem uma longuíssima tradição de um excelente serviço diplomático e, portanto, parece dar prioridade, no fundo, a declarações um pouco improvisadas, que tendo uma boa intenção, eu acho que depois acabam por não ter um bom resultado, ou seja, realmente não é aceitável perante uma invasão dizer à população que está a ser invadida para se render, quer dizer, isso, mas far-se a mesma coisa em relação ao Hitler na Segunda Guerra Mundial, a solução seria o Churchill ter-se rendido para evitar milhões de mortos, isso é que era a solução ideal. Nem sempre a guerra nunca é um bem, mas às vezes pode ser um mal necessário e, sobretudo, eu diria que aquilo que seria expectável era um apelo às duas partes para terem a coragem de fazer algum tipo de compromisso. Eu diria até, idealmente, apelar à parte que iniciou esta invasão, que tomou a iniciativa de ocupar território que não é seu, de anexar território que a comunidade internacional diz que não é seu, para se retirar e, portanto, acho que o apelo até seria mais naturalmente dirigido à Rússia, mas pelo menos aos dois lados. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã e tem nova edição depois das notícias das 4 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Judite França. Até amanhã.